que deu entrada na sua aposentadoria e está lutando. Eu vejo pessoas lutando muitos e muito tempo e não sai. É para aumentar a sua fé nesta manhã. A minha aposentadoria saiu em menos de 5 meses. Sim, saiu com o teto máximo. Vocês sabem o que é o teto máximo do aposentado? Então, teto máximo. Para a honra e glória de Jesus, não para mim. Amém? Amém. Vem cá, meu amado. Deus abençoe. Glória a Deus, Deus lindo. Obrigado, pastor Neto. Glória a Deus. Pastor Neto tem sido uma bênção, né, para nossas vidas. Glória a Deus. Temos aprendido muito, né? Glória a Deus. Pastor Pedro, só baixa um pouquinho, por favor. Aí tá bom, tá bom. Não, pode abaixar mais, pastor. Glória a Deus. Que eu falo um pouco baixo. E tá bom. Não, abaixa mais, por favor. Desculpa, pastor. Abaixa mais um pouquinho. Aí, tá bom. Isso. Aleluia. Tá bom. Glória a Deus. Acho que eu sou violão que tá falando esse barulho. Aleluia. Glória. Então, por que eu pedi para abaixar? Porque senão vocês vão ficar ouvindo o louvor e não vai me ouvir. Rapaz, Deus te abençoe. Vai com Deus. E quando é pregação é diferente, irmãos. Quando a pessoa diz, vou pregar, você precisa de um fundo mais alto. Até porque ajuda, né? É bom. Mas quando fala de ensinamento, pode observar que Jesus, porque ensinamento não é para todos, tá? O princípio da coisa. Aprender não é para todos. Deus escolhe as pessoas a quem Ele quer ensinar. Eita Deus. Deus escolhe as pessoas para aprender porque são pessoas que Ele tem propósito. Há muitos que Ele não interessa ensinar. Tá? Andava a multidão com Jesus, mas Ele ensinava os 12. Ele não tinha compromisso. É tanto que você vê poucas passagens bíblicas de ensinamento. Não tem muitas de ensinamento. São poucas testemunhos, né, bíblicos escritos de ensinamento. Jesus ensinava os 12, mas quando Jesus queria ministrar os 12, era diferente. Ele dizia, olha, pega o barco, vamos para o outro lado do barco. Ele tirava os 12 do meio da multidão. Ele disse, não, eu não posso ensinar os meus filhos aqui. Por isso que Jesus disse assim, não é bom tirar o pão da mesa dos filhos. Aleluia. E dar aos cachorrinhos. Eu fui a Israel. E todos nós, que não somos judeus, para eles somos cachorro. Para eles somos cachorro. Sabe? Eles apanham o fruto que está na árvore. O que cai no chão, ele diz, não, isso aí Deus deixou para os viajantes, para os peregrinos. Eles não pegam nada que está no chão. O que está no chão, porque eles são muito ricos. Então eles dizem, olha, o que está no chão é sobra. Eles entendem que Deus deixou ali para os peregrinos e para os necessitados. Então eles não apanham nada do chão. Sabe? Então quando nós lemos a Bíblia e fala de ensinamento, você vê que em Atos dos Apóstolos, Filipe estava em um local e o Espírito Santo o arrebatou para ensinar, para ensinar o eunuco, né? Que era funcionário da rainha de Candance. E era um etíope, era um negro, escravo. E não era homem por completo, ele era eunuco, ele era castrado. Então, foi essa parte de Atos dos Apóstolos, só a única parte que teve de ensinamento. E algumas partes você vê nos evangelhos, Jesus retira os discípulos e ministra a eles. E algumas coisas Jesus queria falar, e até ele falava em aramaico, porque a Bíblia era escrita em grego e hebraico. Mas algumas passagens alguns textos da Bíblia estão completamente em aramaico. E aí você precisa de traduzir. Se você não tem um tradutor, você não consegue ler. Mas eu não vim falar aqui para você de aramaico, de hebraico, porque isso não interessa para nós. O que interessa é a revelação de Deus. Às vezes a pessoa se preocupa em estar com aquela retórica bonita. Isso você faz quando você está entre pessoas de classe, né? Pessoas que querem mostrar alguma coisa, então você também mostra, porque você tem. Você pode fazer isso. Mas quando você vê Jesus pregando para a multidão, o evangelho dele era arroz e feijão.
Eita, Não, Deus, não é tinha verdade. muito, Verdade. não tinha muita figura para pregar o evangelho. Sabe? Lógico, quando eu me assento com doutores, com pessoas de alto nível, eu vou falar a língua deles, porque eu sei falar. Mas se eu estou no meio da massa, eu falo a língua da massa, porque eu sou da massa. Então eu tenho que falar a língua que o povo me entende. Se eu falar, irmão, no original hebraico, está escrito isso, isso. Aí, irmão, o que é hebraico? Por princípio, ele já não sabe nem o que é hebraico. Por que hebraico? Por que grego? Ele não sabe por quê. Então, para que eu vou falar? Paulo disse o seguinte, irmãos. Se eu vou falar, se eu vou ter com alguém, se eu vou relacionar-me com alguém, que eu fale a língua que ele entenda, o português. No caso do Brasil aqui, né? Se eu chego para você falando língua estranha e depois ainda pergunta, entendeu? Não. Não, depois você vai entender. Vai entender o quê? Se eu não entendo língua estranha, não foi me revelado nada, então não vai adiantar. Se você vai ter com alguém, fale com alguém na língua que ele entende. Se você não vai traduzir, por que você está falando língua estranha? Se não vai traduzir, não fala. Mas você pode orar em línguas, cantar em línguas. Você pode falar línguas a hora que você quer. Mas se você vai falar com alguém, fale na língua que ele entende, português. Ah, não, o Espírito Santo me tomou. Não, não. Eu vim do centro espírita e o Espírito Santo não é o espírito demoníaco. O espírito demoníaco, ele toma a mente da pessoa, apaga a mente da pessoa e domina a pessoa. O Espírito Santo não, ele fala no coração. Eu posso estar falando em língua, eu posso estar entregando uma revelação. Se alguém tocar em mim e dizer, apóstolo, eu digo amém. Oi, pode falar, irmão. E eu não vou esquecer do que o Espírito Santo de Deus está me mostrando ou falando, porque o Espírito Santo não tem problema de amnésia. Não. Eu vou atender a pessoa e se a pessoa dizer, apóstolo, fala mais baixo um pouquinho. Amém, querido, eu vou falar mais baixo. Fala mais alto, apóstolo, eu vou falar mais alto. Posso continuar, apóstolo? Vou voltar na onde eu estava. Eu não tenho esse problema. Sabe, então, quando se fala de ensinamento, não é para qualquer pessoa. Ensinamento é ruim, irmãos. Ser ensinado é chato, por isso você fica sentado, você não pode falar nada, você vai ter que aprender. Então, são pessoas escolhidas para aprender, sabe? E nós estamos falando sobre mentalidade de reino. Há muitos que têm uma igreja, têm um ministério, ou dizem assim, eu estou no reino de Deus. Mas às vezes ele está na Igreja Universal do Reino de Deus, né, do nosso amigo Bispo Pedro Macedo. Mas estar no reino de Deus é diferente. É você fazer parte do reino. Não importa a placa da igreja, não importa o sistema de ensinamento ou a cultura da onde você está, mas se você está no reino de Deus, você faz parte desse grupo. Esse grupo não é um grupo estranho. Esse grupo não é um grupo novo. Não, esse grupo é o mesmo do grupo que você pertence. É reino de Deus. Então, quando você tem uma mentalidade de reino, não interessa quem são as pessoas ou por que estão ali. Você está tratando. No meu caso, o pastor Pedro congregou com a gente 6 anos e depois montou o ministério dele, mas estamos juntos. Até falamos semana passada, né, pastor? Ele está com o ministério dele, mas gente, é a mesma casa. Ele volta lá, faz o que quer. Lógico, não é bagunçado, né? Mas a gente tem unidade, irmãos. Aqui cada pastor é de um ministério. O pastor Neto é de um, o pastor Pedroso é de outro, o pastor Pedro, o pastor Israel e eu. Cada um, e as irmãs agora que estão limpando aqui a igreja, cada um é de um ministério, mas as pessoas olham e dizem, eu fui lá na igreja e não vi os outros irmãos. Mas não, cada um tem um ministério, cada um é líder do seu ministério. Mas aqui nós trabalhamos juntos e obedecemos uns aos outros, respeitamos uns aos outros, porque isso é agradável ao Senhor. Então, nós iremos falar sobre o mentalidade de reino. A semana passada, há 2 semanas atrás, há dois sábados atrás, no primeiro sábado nós falamos o que é reino, e a semana passada nós falamos o reino de Deus. E agora nós vamos estar apresentando como Deus governa o seu reino. Se você faz parte do reino, você tem que saber que você tem um governador daquele reino, alguém que governa, que coordena aquele reino. Então nós vamos falar com você nessa manhã de hoje sobre como Deus faz esse governo dentro desse reino. Se você faz parte do reino. Jesus disse, nem todos que estão comigo faz parte de mim. Nem todos que estão na igreja são cristãos. Nem todos que estão na igreja são salvos.
Muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, quando se fala reino de Deus, tem que saber quem é que está no reino. Porque quem está no reino, respeita o reino, é governado pelo reino, é dirigido pelo reino, e ele fica tranquilo. Essa pessoa fica tranquila. Ainda que o reino está chato, nossa, o reino hoje está chato, né? Mas eu faço parte daqui, eu tenho que ficar aqui. Já viu o marido, o esposo, ele discute com a esposa e às vezes tem alguns maridos que é fujão, né? Covarde, sai correndo, bate a porta e sai. Aí é de manhã, ele sabe que ele não vai voltar o dia todo. Ele esquece que ele vai voltar à noite. À noite a fera está lá esperando ele. Ele vai ter que voltar. Ele vai ter que voltar. E quando chega a noite, ele chega de mansinho. Se ele for esperto, ele chega com um presente. Se ele não for esperto, ele vem com a cara limpa, panelada na cara dele. Porque ele vai ter que dormir chute na perna dele. Ele vai ter que descer da cama. E aí vira aquela confusão, porque ele não foi esperto. Sabe? Ele não sabe que a casa dele também é um reino. Não é um reino de Deus, é o reino dele. E ele é quem é o rei daquela casa. A ordem de Deus foi dada para ele, governar aquela casa, ser o rei daquela casa, ensinar o grupo dele, para que o grupo dele, quando chegar dentro do reino de Deus, produza um bom resultado. Por que uma família não produz um bom resultado? Porque na casa dele ele não tem mentalidade de reino. Vai almoçar na frente do computador, na frente da televisão, outro vai almoçar lá no quarto. Cada um faz um negócio separado. Não é reino. Ele tem uma casa, ele não tem um lar. Ele tem uma casa, ele mora numa casa. Não tem um lar. Um lar é unidade. Uma casa é um grupo que mora junto. Ele não tem uma família. Ele tem um grupo de pessoas. Porque família se importa um com o outro. E o reino é isso, irmãos. Por isso que Jesus, a Bíblia diz assim, que se você, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, se você não governa bem a sua casa, não pode governar a casa de Deus. Meu Deus. Se você não tem os seus filhos em sujeição, não pode ter a sujeição dos filhos de Deus. Esses filhos aqui são mais terríveis do que os nossos filhos. Porque os nossos filhos você bate, governa ele e ele te obedece. E não tem problema. Agora bate e não desce. Ele sai e leva 5 com ele. Aí você fica com problema. Então se você tem problema para governar a tua casa, tem problema para governar a casa de Deus. Se você não é um bom líder na tua casa, você não é um líder na casa de Deus. Se você não é uma boa esposa na tua casa, por isso a Bíblia diz assim, que a mulher fique calada. Se tiver alguma pergunta, pergunte para o seu marido em casa. Não que a mulher é proibida de falar. No nosso ministério tem bispo, tem pastora, e elas pregam, elas falam à vontade. Porém, se há alguma coisa concernente ao reino de Deus, ela sabe que no reino de Deus tem um líder dentro do reino de Deus que está dentro da casa dela. E esse líder, ela precisa buscar e conversar com ele antes de falar na igreja. Antes de falar, sabe? Porque a mulher, ela é sujeita ao homem. E o homem sempre foi cabeça de mulher. Não tem como inverter essa situação porque é Bíblia. A Bíblia diz que o homem é a cabeça da mulher. Em qualquer situação. E a mulher, para ela ser uma boa mulher, ela precisa estar sujeita ao seu marido, que é o cabeça. Glória a Jesus. Ela tem que ter um cabeça e estar sujeita ao cabeça. Senão ela não vai ser sujeita ao pastor, não vai ser sujeita a Deus, não vai ser sujeita a ninguém. Ela não sujeita ao marido, não vai sujeitar. Quer conhecer alguém? Vai para a casa dele. Passa um dia na casa dessa pessoa e você vai ver quem é essa pessoa. E aí é a maneira que vai governar o reino de Deus. Bom, abra sua Bíblia, você que tem Bíblia. Eu acho que todos têm, nem todos têm a apostila, mas todos têm a Bíblia. Evangelho de Mateus. Só aprende, irmão, se você ler. Se você não ler, você não aprende. Não importa, a Bíblia pode estar no celular, pode estar no tablet, no iPad, pode estar, pode ser a Bíblia analógica, que é essa de folha de papel que você tem, mas você precisa ter a Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Sabe por que alguns pregadores, eles falam uma coisa uma vez, fala a segunda vez, fala a terceira vez? Porque se você ouve 3 vezes, fica marcado. Se você ouve uma vez só,
Não marca, ela passa como um vento. Se perde a palavra. Chegando-se Jesus lá, falando-lhe, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém. Qual foi Mateus 28, versículo 18? 18. Isso. Não, é porque alguém estava procurando. Se você não quer procurar, você pode anotar, querido. Pode. Aqui comigo não tem problema. Eu até gosto que você tenha em sua mão uma caneta e um pedaço de papel, seja um pedacinho de papel qualquer, mas que você anote. Eu não tenho problema. Eu gosto que você anote. Eu quero que você saia daqui, pelo menos consciente. Não confia na sua memória, porque você esquece. Confia no papel e na caneta. Escreve. O preto no branco é o melhor. Por isso que o pastor Neto assinou o processo. Porque ele assinou o documento. Já era, irmãos. Escreveu. Já teve problema. Essa Bíblia é essa que você tem na sua mão também. Ela parece ser um livro inocente. Parece ser um livro simples e um livro como os outros livros. Mas esse livro chama-se o livro da lei. É o livro da lei. A lei de quem? A lei de Deus. Então você tem aqui na tua mão todo o regulamento para a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Não é o pastor que vai te acusar, muito menos o Espírito Santo. Você tem na sua mão o regulamento. E se você infringir o regulamento, infelizmente, querido, você vai ser condenado com esse livro. Não é com outra coisa. É com esse livro. Porque lá no céu serão abertos os livros. O primeiro livro da vida é para você entrar no céu. Se o teu nome constar, vai entrar no céu. O livro da vida não quer dizer que você está salvo. É só o livro da vida que está escrito o teu nome, que garante a tua entrada para efeito de leitura dos outros livros. E aí se abrirão outros livros. Porque alguns viveram no tempo da lei e não vai ser julgado no tempo da graça. O regulamento é o tempo da lei. Tem uns que viveu na mata, nunca teve contato com a sociedade, ele vai ser julgado segundo a lei dele. E tem o livro dele escrito. Deus não é injusto. Ele não vai julgar quem nunca leu com o que leu. Ele julga suas coisas separadas. Então por isso que Apocalipse diz, e abrirão-se os livros. É mais um livro. E por este livro, infelizmente, por esse livro, seremos condenados ou seremos absolvidos. Com essa palavra, Satanás usou ela, né? Contra Jesus. Jesus usou ela contra Satanás. O mesmo capítulo. O mesmo livro. Salmo 91. Os dois debateram com a mesma palavra. Só que um com o bem e outro com o mal. Para que você está usando a palavra de Deus? Para derrubar o irmão ou para levantar? Com essa palavra você derruba ou levanta. Isso aqui é uma porta, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que é uma espada de 2 gumes. O lutador, o esgrimista que usa a espada, que é muito bom de espada, ele usa uma espada de 2 fios. Porque ele pode se cortar quando ele fizer esse gesto aqui para atacar o inimigo, ele mesmo pode se cortar com o fio das costas. Então por isso que a Bíblia diz, essa espada é uma espada de 2 gumes. E você tem que saber muito bem manejar ela. Porque se você não manejar ela direito, ela vai cortar para você e não para o outro. Mata o meu inimigo. E a palavra diz assim, abençoa o teu inimigo. Quem vai morrer é você. Destrói. E a Bíblia diz assim, constrói. Vou destruir você. Essa palavra, ela é poderosa. Para muitos será um problema. Como o céu também será um problema para muitos. Bom, vamos lá. Jesus, ele disse assim. Então, primeiro que Jesus fez, se aproximou. Aproximando-se Jesus deles, falou para eles com segurança. É-me dado todo o poder, toda a autoridade é-me dada. Foi-me dada no céu e na terra. Toda a autoridade. Quem deu essa autoridade para Jesus? Quem foi que deu essa autoridade para Jesus? Foi Deus, que é o dono do reino, querido. O dono do reino, ele fez essa transferência para o Filho.
Lembra que o Filho, quando ele veio a este mundo, ele fez todo o processo de salvação. E lá na cruz, quando ele encerrou, aguardando a morte veio, ele agarrou a morte e disse assim: está consumado. Ou seja, está completo, não falta nada. Essa palavra de Jesus, está consumado, não é que estava consumado o trabalho dele, não é que estava consumado alguma outra coisa, mas quando diz, está consumado, quando você lê o livro do profeta Isaías, diz assim: ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas machucaduras ou chagas, né, feridas, nós somos curados. Então o que é isso? Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos problemas. Porque Jesus teve um corpo humano, e o salário que o diabo pediu a Deus que fosse pago com alguém inocente, um homem, um ser humano inocente. E Deus não achou nenhum. E o Filho se apresentou e veio. Então, durante o período que o Filho veio na terra, ele começou o primeiro processo, ser gerado durante 9 meses. Jesus conheceu o que é estar no ventre de uma mulher 9 meses. Ele conheceu o que é nascer de uma mulher. Ele conheceu o que é ser amamentado por uma mulher. Ele conheceu todo o processo. Não vou contar a história porque é longa, né? Então ele conheceu todos os processos da vida. Ele trabalhou, ele teve um pai, ele foi ensinado, o pai dele chamou a atenção dele. Algumas vezes está escrito na Bíblia, Jesus escapou dos pais, os pais chamou. Então ele foi pegando todo esse negócio, trazendo sobre ele. Ele foi tomando sobre ele. Ele foi vendo, foi filtrando e dizendo: olha, o ser humano ele tem esse problema. Eu vou trabalhar esse problema. E ele foi até a morte de cruz. A morte de cruz, irmãos, era o pior tipo de morte, porque era uma morte sob tortura. Ele não morreu porque só esvaiu o sangue dele. Ele morreu porque a morte de cruz era um sistema que os romanos usavam, que pendurado na cruz, e os pés pregados e as mãos pregadas, o indivíduo ia se cansar, ia apoiar, ficar pendurado o braço. No sistema de pendurar o braço, ia apertar os pulmões. Então ele iria ficar sem ar. Então ele teria que forçar o pé para o ar voltar, e aí ele não ia aguentar a dor, ia voltar para as mãos. Então, por isso que Jesus na cruz, ele deu 7 palavras, né? E nas 7 palavras, toda hora que ele ia falar uma palavra, ele tinha que apoiar os pés, tomar um fôlego e falar, e aí ele só tinha aquela força, caía de novo. Depois, novamente, então, até a morte dele foi uma morte, pior tipo de morte. Por que ele pegou o pior tipo de morte? Porque senão ele não iria nos livrar dela. Porque Jesus hoje, se você morrer, se nós morrermos, ele nos ressuscita. Porque ele conhece o que é morrer. Ele passou pelo caminho de morte. Ele sabe o que é perder a vida. E ele diz assim: olha, agora você não morre mais. Aquele que está em Cristo não morre. Porque ele conhece todo tipo de morte. Ele pode resgatar você de todo tipo de morte. Porque ele conhece todos eles. Ele passou pelo pior. Então ele sabe das melhores, ou se é que pode dizer as melhores. Ele passou por umas dessas, muitas. Então ele conhece todo e qualquer tipo de morte. Ele pode te resgatar de lá, a qualquer hora. E quando ele disse na cruz, está consumado, é porque só faltava um elemento para estar no corpo de Jesus, que era a morte. Faltava um elemento só. E aquele elemento lá na cruz, Jesus lá pendurado na cruz, à beira da morte, e a morte não tinha recurso, ela tinha que vir para pegar Jesus. E quando a morte veio para pegar Jesus, Jesus agarrou ela primeiro. Porque em Apocalipse ele disse assim: eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave do inferno. Ele disse: eu tenho o controle, sabe? Então foi essa a conquista de Jesus lá na cruz. Parece até que ele perdeu, né? Ele morreu, o mestre perdeu, o mestre foi enterrado, mas ele não perdeu. Ele perdeu ganhando. Porque era o único meio dele ganhar, era perdendo. Muitos pregadores, eu já disse isso aqui uma vez e vou repetir, muitos pregadores fazem aquele carnaval, né, dizendo assim: olha, o inferno
estava fazendo uma festa porque Jesus ia morrer. Não. O inferno todo o tempo tentou, o diabo todo o tempo tentou fazer com que Jesus retrocedesse. Que Jesus não fizesse o caminho da morte. Porque o caminho da morte era o caminho de entrada no inferno. E lá estavam as almas que eram prisioneiras do diabo. Então o diabo não queria que Jesus entrasse no inferno de maneira nenhuma. Por isso usou o melhor amigo dele, que era Pedro, que era a base da igreja. Jesus já havia prometido para Pedro que ele era a base da igreja. E o diabo diz, esse aí então, agora Jesus não pode fazer nada com ele. E quando Pedro disse assim, não vá a Jerusalém porque você vai ser morto, ele olhou e disse, eu sei quem está em você, para trás de mim, Satanás. Você não vai usar o meu amigo, o meu melhor amigo, em quem eu tenho confiado, a base da igreja, você não vai usar ele para fazer eu pecar. Eu vou descer sim a Jerusalém e serei morto, eu tenho que fazer isso. Eu vim para isso. E o diabo dizendo, não vá. Na cruz, o diabo ainda preso na cruz, o diabo tentou fazer com que ele descesse da cruz, usando um dos ladrões. Disse assim, olha, você é o filho de Deus? Eu sou. Ele disse, então, pelo menos salva você mesmo. Salva você mesmo, desce da cruz. Jesus, simplesmente ele podia fazer isso. Ou sair com a cruz e tudo e ir embora. Mas ele olhou e disse, eu sei quem está nele. Não, eu preciso morrer. A porta está quase abrindo. E a porta do inferno só ia abrir quando Jesus morresse. Então ele morreu. Para os que serão salvos. Para os que não são salvos, ele não morreu. Mas para nós que acreditamos na salvação, ele morreu. Porque é necessário que ele morresse, senão nós teríamos que morrer, querido. Se Jesus não morre, nós temos que morrer. Então, para nós, Jesus morreu. Mas para aqueles que não receberam Jesus, ele continua vivo. Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz. E inventa tanta história de Jesus na cruz, mas para nós, em Cristo, para nós ele morreu. Porque essa é a certeza da nossa salvação, que alguém morreu no nosso lugar. Foi pago, querido. O diabo recebeu a moeda que exigiu da parte de Deus. Foi pago. O nosso valor da nossa vida eterna foi pago nas mãos do diabo. Jesus derramou seu sangue e entregou nas mãos do diabo. E o diabo fica louco hoje, arrancando sangue de todo lugar. Sangue de galinha preta, sangue de galinha amarela, sangue de boi, sangue de touro, sangue de elefante. E ele não consegue um sangue autossuficiente para resgatar almas das mãos de Cristo, porque nós somos hoje feituras de Cristo. Por isso ele disse assim, Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quem deu para ele foi Deus. Depois na frente ele disse assim, eu dou a quem eu quero. E ele disse, olha, aquele que ele disse, vinde após a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ele disse, você será capaz de pescar homens? As piores qualidades de homem. No meu ministério, Jesus dizendo, no meu ministério eu tive os piores homens. E vocês serão capazes de fazer isso mesmo. E vocês vão multiplicar o meu reino. Olha, multiplicar o reino, isso é uma responsabilidade, irmãos. Muitos estão brincando dentro do reino de Deus, não estão multiplicando. Estão arrancando de dentro do outro reino, trazendo para ele. Ele não está multiplicando, ele está arrancando do outro reino, trazendo para ele. Está matando do reino dele, jogando fora. Isso é reino? Faz parte do reino. Jesus orientou dizendo que um reino dividido não subsiste. Um reino dividido não pode prosperar, irmãos. Um reino que um súdito mata o outro não pode avançar. Então por isso Jesus disse assim, olha, sejam multiplicadores. Há muitos que dizem assim, o pastor tem que fazer. Não, cada um de vocês é um pastor. Independente do título, do rótulo, você é um pastor. Independente da situação, você tem alguém a quem você cuida. Se você não tem ninguém fora, você tem alguém na tua casa que está te olhando. Tem alguém te vendo. E esse alguém não vai para a igreja porque você é um mau pastor. Ou este alguém diz assim, me leva para a igreja. Não importa que ele não aceite Jesus. Mas todo dia ele está com você na igreja. Ele acompanha você porque ele vê um bom testemunho e diz, não, meu pai é um pastor. Minha mãe é um pastor, é uma pastora. Meu irmão é um pastor. Ele pode não aceitar Jesus, mas ele tem o desejo. Eu vou para a igreja. Nossa, eu andar com alguém da minha família que está na igreja é uma bênção. Então você é um pastor. Não interessa quantas almas você tem, mas você é um pastor. E gerar almas, querido.
A Bíblia diz que é como dores de parto. Eu não sei, eu acompanhei a minha esposa na gravidez dela, mas eu não sei o que é a dor do parto. Somente as irmãs podem dizer com todas as letras isso. Mas é uma dor horrível, difícil. Mas a alegria é porque ela sabe que no final daquela dor ela vai ter uma criança nos braços. Sabe? E a mesma coisa é gerar almas dentro do reino de Deus. Isso vai te gerar incômodo, vai te gerar impaciência, vai deixar você enjoado, vai deixar você desejando alguma coisa que ninguém quer, e aí as pessoas não vão te compreender, você também não vai se compreender, você vai dizer, não sei por que eu estou fazendo isso. Mas Jesus está dizendo, olha, estou gerando almas dentro de você. E para que essas almas sejam geradas, é necessário que você sinta isso. Isso é o que você está sentindo, é porque você está gerando alma. A alma vai nascer, mas até que nasce, infelizmente, você vai ter que ter uma gestação um pouco complicada. Até nascer. Até nascer. Você vai ter que ter essa gestação um pouco complicada na tua vida. E para alguns, irmãos, é perder noite de sono. É não poder ficar deitado na cama. Sabe? Muitas vezes a minha esposa levantava à noite. Ela dizia, eu não consigo ficar deitada, a criança está mexendo, eu tenho que levantar. E eu levantava com ela. Eu falei, não, vamos levantar junto. Eu levantava, ficava com ela, acompanhava, ia com ela no médico, voltava, até que ela ganhou a criança. E um dia o meu patrão disse assim, mas quem está grávida? É você ou a tua esposa? Eu disse, nós dois. Ela está com a barriga, mas o filho é meu. Eu disse, eu acompanho ela em todo tempo que necessitar, eu vou acompanhar ela assim no médico. Eu disse, mas ela não sabe só? Eu falei, não, ela não sabe só. E mesmo se ela soubesse, eu estaria junto, porque eu sou o pai da criança e o marido dela. Eu tenho que acompanhar. Em toda gravidez eu acompanhei, eu não tive problema nenhum. Sabe? Então, assim é Jesus. Quando você é uma igreja, o homem, por isso que a Bíblia diz que, está escrito na Bíblia que não tem homem e mulher, no céu não tem sexo. Para Deus, Ele olha para nós e Ele vê tudo como igreja, feminino, igreja. Então o homem tem útero, a mulher tem útero, pelo menos no mundo espiritual o homem tem útero, né? E nós vamos gerar almas. Nós vamos ter a mesma dificuldade de uma mulher. Sabe, nós vamos ter o mesmo problema. Há momentos que nós precisamos de ajuda, querido. Há momentos que nós precisamos de acompanhamento. Há momentos que nós precisamos de orientação. Há momentos que nós nos sentimos só perdidos, assim como uma mulher grávida. Às vezes uma senhora que está grávida, às vezes ela fica perdida, sem orientação nenhuma. Ela precisa de alguém para falar. E às vezes a pessoa olha e diz, não, é o pastor, não, deixa o pastor para lá, deixa o apóstolo para lá, não, é o bispo, deixa ele para lá, desviou, deixa ele para lá, não, ele está gerando almas, precisa de cuidado, precisa que alguém cuide dele, precisa que alguém ore com ele, sente com ele, aconselhe ele, dê alguma coisa para ele comer diferente, ele está precisando de alguma coisa. Mas quando nós não vemos isso, nós não entendemos o que é o reino, nós pensamos que o reino é só o meu. O reino não é o meu. O reino, quando você ora a Deus, a oração modelo, porque aquilo não é oração, é um modelo de oração do Pai Nosso, Mateus 26, né? Mateus 6, desculpa, Mateus capítulo 26, diz assim, vinde a mim o teu reino. Aquilo é um modelo. O que nós fazemos com a oração do Pai Nosso, que Jesus diz assim, quando vós orardes assim, Pai nosso que estás no céu. Primeiro você comece a declarar o teu Pai que está no céu. Quem é Ele? O que está no céu. Sabe? Depois, em segundo lugar, você chama o reino dele. Venha a nós o teu reino. Sabe o que é o reino de Deus? Você conhece o reino de Deus? Chama todo o reino de Deus para você. É uma oração modelo. O que a gente repete, Pai nosso que está no céu, santificado. Isso é uma reza, querido. E você não reza mais. Você ora. A oração não são palavras prontas, são palavras geradas dentro do nosso interior. É isso que você tem que arrancar de você. Deus quer ouvir a tua voz falando com Ele. Oração, até a própria frase já diz, oração, sabe? Você chama um empresário, ele diz, eu vou fazer uma oração. Ele não vai orar. Ele vai orar, ele vai falar alguma coisa. Ele vai ensinar alguma coisa.
Ele vai produzir alguma coisa. E você é essa pessoa que vai orar também a Deus. Dentro do teu interior, o Espírito Santo vai gerar alguma coisa para você falar com Ele. O teu Pai que está no céu quer te ouvir. O teu Pai que está no céu quer relacionar-se com você sempre. Dia e noite, de manhã à tarde, hora no sono, sem sono, Ele quer relacionar-se com você. Você está bem? Ele quer relacionar com você. Você está mal? Ele quer relacionar com você. Você está ótimo na igreja, bombando, 100%, fogo nos olhos, fogo no nariz, fogo na boca, está igual um dragão, amém, glória a Deus. Se não tem fogo nenhum, você caiu, irmãos, pecou, vai para a igreja. O teu pai quer te receber do mesmo jeito. Ele é teu pai. Eu tenho 3 filhos. Independente da situação dos meus filhos, eu atendo eles a qualquer hora. São casados. Eu tenho 9 netos. Eles são casados, são bem casados. Têm a vida deles. Mas há momentos que eles têm o dinheiro deles, mas eles chegam em casa e dizem: pai, me presta 10 reais. Eu sei que ele não é emprestado, eu sei que é dado. Ele não vai me devolver mais. Mas eles são casados, eles têm a vida deles. Eles têm o salário deles. Eu digo: tá aqui, meu filho. A minha esposa vai dizer assim: ele não vai te pagar. Eu digo: eu já sei. Eu sei que ele não vai me pagar. A mesma coisa é Deus. Deus sabe que você não vai pagar nada. Você está falando, não vai fazer nada. Deus sabe que você está falando da boca para fora. Você não vai fazer nada. Ele sabe onde está a tua força. Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Porque foi Ele que te gerou. Foi Ele que te chamou. É Ele que te sustenta. Por que Ele te sustenta com toda a falha, com todo defeito? Porque você está dentro do reino dele, querido. E foi Ele que te chamou. Ele quem te habilitou. Não adianta. O crente caído, ele vai ser crente. Usando droga lá dentro da Cracolândia, seja no raio, de onde for, ele vai continuar sendo o mesmo crente. Sabe por quê? Porque o Senhor vai olhar para ele e vai dizer: não, eu prometi para o meu filho que ele faz parte do reino. Não existe crente desviado. Existe o crente parado. Ele parou. Ele não está andando mais. Existe o pastor que parou. Ah não, esse pastor aí, ó, ele caiu, está usando droga, está prostituindo, está com 2, 3 mulheres. Deus olha lá do céu e diz: olha, meu servo que ungiu como pastor. Mas é um pastor. Toda vez que o pastor olhar, ele vai entender o pastor. O problema é no acerto. O único problema é esse. Que é o pior para nós, né? É o pior. Porque no acerto não tem mais acerto. É acerto de conta nossa com ele. Aqui tem acerto. Aqui você pode cair 10 vezes. Se não quiser, pode cair 1000. Não tem problema. Você levanta. A Bíblia garante: se o justo cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará. Sabe por quê? Não é porque você é bom. É porque o nome dele está sobre você. As pessoas já te conhecem como cristão, como servo dele, como homem de Deus, como mulher de Deus. Ele diz: não, não vou sujar o meu nome. Eu vou levantar isso aí. Isso não presta, mas eu vou levantar isso. Isso não serve para nada, mas eu vou usar. Agora, no acerto, irmãos, é o problema. Porque ele vai dizer: olha, eu tive que usar você do jeito que você estava um lixo, hein? Você estava mal. E você viu que eu coloquei o meu espírito em você, porque você falou no meu nome. E você estava representando o meu nome. Sabe o pai quando chama o filho e diz: olha, agora vamos acertar as contas. Eu prometi para você o mês todo que eu ia te bater, e agora a minha paciência acabou. A mãe fala com o filho, e quando ela não aguenta mais, ela entrega para o pai e diz: olha, toma teu filho aí e bate nele, porque eu não aguento mais essa criança. E aí o filho vai ouvir bem ouvido. Porque o pai vai chamar ele, vai pegar uma varinha, uma cinta, não vai pegar sandália havaiana porque não dói. Ele vai pegar uma cinta e vai bater. E o pai sabe bater, irmãos. O pai machuca, o pai bate para valer. Ah, o menininho tá aí, ó. Ele, da mãe dele, ele apanha toda hora. Leva beliscão, mas do pai ele não quer levar uma sandalhada, irmão. Sabe por quê? Porque ele sabe que o pai bate. O pai machuca. Tá? Agora imagina você sentar diante do pai para fazer acerto com ele. Hoje a gente já começa a pensar, né? Se fosse hoje o meu acerto com ele, já estava com problema. Já estava com problema.
E lá, irmãos, não tem conversinha. Porque o pai vai estar com o livro que tem a nossa história, desde o nosso nascimento. O filho, que foi o nosso advogado, será o nosso juiz. Então ele nem precisa ler, porque o nosso histórico já está na mão dele. Todo o processo está tudo lá na mão dele. Ele só vai mandar sentar lá, vai abrir o livro de plástico, né, porque tem que abrir. Mas ler não precisa, porque ele já sabe. Olha, ele te livrou do teu marido, te livrou do teu pai, te livrou do bandido, te livrou da cadeia, te livrou do pastor, te livrou do amigo, te livrou de... Eu já te conheço. Oi, você que chegou? Senta aqui. Estava te esperando. Estava te esperando. Porque o pai está esperando o filho chegar lá. Aqui, irmãos, é mamão com açúcar. Aqui você entra na igreja que quer, chuta o pastor que quer, mata o irmão que quer. Porque essa vida aqui tem limite. 70, 80, 100, eu quero chegar a 115. Mas vai acabar, 115 acaba. Agora, quando chegar lá para o acerto, não vai acabar. A Bíblia diz que é a chamada vida eterna ou a condenação eterna. Aí é que vai doer, irmãos. Aqui é muito fácil. Aqui é muito simples. Está numa igreja dessa? Ah, entra vento, é ruim, é no mato. Ah, mas à noite você está numa igreja que tem ar-condicionado, aguinha gelada também, tem um perfuminho, o pastor se trata com carinho, às vezes até te buscar em casa. Aqui. Mas no reino do céu é complicado. Na igreja você cola chiclete debaixo da cadeira, arranca a lasquinha do banco, né? Arranca o forro da cadeira também, a espuma da cadeira você arranca também. Vai no banheiro, pega 1 metro de papel higiênico, né? Não, é da igreja mesmo. Vai na descarga, pá, quebra a descarga. Não, é da obra de Deus. É, lá no céu vai ser complicado. Não pode mexer em nada lá. Lá tem quem manda. E o dono é bravo, irmãos. Bravo é pouco, é muito bravo. O negócio é fino, irmãos. A rua lá é de ouro. Por aí você já imagina, o negócio é fino. Chegar lá com essa roupa nossa, eles, não, essa roupa não vai lá. Vou dar uma outra roupa, porque para entrar aqui com essa roupa que vocês têm, não tem classe nenhuma. Não, essa roupa não serve. Pô, roupa nova. Outra roupa. A roupa para entrar aqui é outra. A vida aqui é outra. O louvor aqui também é outro. Não, aqui já tem uma coreografia já montada. Não tem negócio de mudar, não tem esqueminha com o pastor, não tem, meu amigo, batidinha nas costas. Não. Não tem. Lá vai ser duro, irmãos. O céu vai ser um lugar de muita surpresa para muitos crentes. O céu vai ser um lugar difícil. Não é como o céu que muita gente prega aí, não. Não, você vai entrar para o céu. Olha, lá no céu vai ser uma maravilha. Deus vai te dar tudo. Tem um cidadão que ora e diz: Senhor, eu quero morar pelo menos no subúrbio do céu. Imagina, no céu não tem subúrbio. No céu não existe subúrbio, irmãos. O céu é coisa fina. O céu é céu. Subúrbio que nós temos na periferia. No céu não tem periferia, no céu não existe isso aí. Céu é céu, coisa fina, coisa chique, irmãos. É onde mora o Deus Todo-Poderoso. Imagina onde mora o Deus, o Senhor dos céus e da terra, que tem todas as coisas ao seu domínio e à sua disposição. Olha, tudo isso aqui é dele. Essa tanta gente é dele, esse menininho também é dele. O menino não serve para muita coisa para nós adultos. Na mão de Deus é uma ferramenta. Ele vai usar tudo. Tudo. É tudo dele. Essa areia que tem aqui, tudo dele. A caixa de som, toalha, papel. Essas folhas de árvore que estão caídas aí, que nós vai joga fora. Ele vai usar tudo. Isso é meu. Isso é meu. Deixa aí que é meu. Agora, na onde é a empresa desse ser, que é Deus, vai ter subúrbio? Vai ter coisa velha?
Não, irmãos, Deus é chique demais. Se ele estivesse aqui, se Jesus estivesse aqui agora, essa igreja não seria com essas madeiras. Não, em pleno século XXI, Jesus é chique, é fino. Ele morreu, foi enterrado na sepultura de um político. Sepultura de um senador. Não foi de Zé Mané, não. Não foi de deputado, nem de vereador. Foi de senador. E uma sepultura zero. Ele disse, não, quero sepultura zero. Meu filho vai ser enterrado na sepultura zero. Sepultura onde já foi enterrado gente? Não. Meu filho vai nascer de uma mulher virgem. Vai ser enterrado numa sepultura virgem. Vai fazer coisa que ninguém fez. E nós, irmãos, fazemos parte desse reino. Jesus nos chamou e disse assim, olha, você faz parte desse reino. Esse poder que ele nos deu, tem muita gente que está mendigando. Diz, irmão, eu vou pregar na tua igreja. Irmão, dá uma ofertinha lá para mim. Quando já começa a ofertinha, já não presta. Ofertinha? Dentro do reino de Deus, ofertinha? Não existe. Irmão, tem uma ofertinha da viúva. Não, você não tem uma ofertinha. Independente que a tua moeda seja 5 centavos. É a tua oferta. É a melhor oferta que você tem. É a mesma da de 1000. Ou de 1 milhão. Se é a tua oferta, é a melhor que você tem. Aquela é a melhor. Quando Jesus disse assim, olha, a palavra de Deus disse assim, lá em Deuteronômio, e vós comereis o melhor dessa terra. O melhor dessa terra para você, hoje, agora, na hora do almoço, pode ser arroz e ovo. Como pode ser um caviar. Não, mas o caviar é melhor para nós, humano. Para Deus, o que é melhor de Deus para mim ou para você, é Ele quem decide o que é melhor. Não somos nós. O melhor dele é o melhor dele para nós. Então você deve dar graças em tudo. Dá graças a Deus pelo café que você tem. É café com pão embolorado. Não tem problema. É o que você merece. É o que Deus tem para você agora. É um café com pão, com torta, com bolo. Ô, glória! Glória a Deus. Amém. Mas você está preparado também, irmão, para o pior? Para o melhor todo mundo quer. Está preparado para o pior? Não. Então não serve para fazer parte do reino. O reino de Deus não é só o melhor. Tem o pior também. Você vai pregar para gente fina, mas vai pregar para gente grossa. Você vai pregar num lugar, vai dormir num hotel de 5 estrelas, mas vai dormir num hotel de milhares de estrelas. Você tem que estar preparado para isso. Você vai ser bem atendido e também vai ser mal atendido. Vão te convidar para pregar e você vai pensar que vai te dar 1 hora e vai te dar 5 minutos. E você tem que se adaptar àquilo, é o reino. É o reino de Deus, funciona assim. E se você não entende o reino de Deus, você sai chutando balde, chutando cachorro e xingando, reclamando. E Deus vai dizer, rapaz, você vai falar 1 hora, o pessoal não vai te ouvir. Eu falei para você falar 5 minutos porque é o que eles vão te ouvir. Para de falar tanto. Fecha tua boca e vai embora. Glória a Deus. Você já fez a tua parte. 5 minutos é o que o povo precisa. Ficando de pé. Fique de pé que nós vamos encerrar. Porque a Bíblia diz assim. Quando Deus viu que o povo hebreu precisava de um rei, Deus leu o coração dos hebreus. Ele viu que no coração do povo hebreu, o rei que estava lá dentro era um rei com a imagem de Saul. Era exatamente o perfil de Saul. Então por isso que Deus chamou Samuel e disse assim, Samuel, dá Saul para o povo. Eu já vi no coração deles o rei que eles querem, é Saul. E Samuel disse, não, Senhor. Ele disse, Samuel, dá Saul, porquanto eles me rejeitaram a mim. Não rejeitou a você não, rejeitou a mim, Samuel. Então dê Saul para o povo. Infelizmente até hoje nós temos sempre esse governo, porque deixamos de servir. Os nossos pais deixaram de obedecer a Deus e exigiram um governo. Então hoje nós temos o governo que merecemos. Você tem o líder que merece. Você tem a esposa que merece. Você tem o esposo que merece. Você tem os filhos que merecem. Não tem alteração nisso. Isso não tem mudança. É o teu caráter, é o teu povo. É o teu caráter, é a tua casa. Isso vai te moldar.
Quanto mais você reclamar, é porque você não está pronto. Quando você estiver pronto, a coisa muda. Mas enquanto você não está pronto, vai continuar como está. Amém? Curva sua cabeça. Pai, nós te adoramos. Bendizemos. Exaltamos, ó Pai, o teu nome, na beleza da tua santidade, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Pai, tudo aquilo que eu ministrei aqui nessa manhã de hoje, Senhor, que talvez eu possa ter me exaltado, possa ter caído na minha própria vontade, falado coisas de mim mesmo. Pai, aquilo que eu falei de mim mesmo, eu te peço, Senhor, apaga da mente, da memória, do coração dos teus filhos. Não deixa, ó Pai, que fique gravada na tábua do coração. Mas aquilo, ó Pai, que eu ministrei, que é a tua palavra, Senhor, foi o que eu procurei fazer, que é a tua palavra. Aquilo que eu ensinei, que é o teu reino, Senhor, que é a vontade do teu reino. Pai, que possa prosperar na vida dos teus filhos. Que possa produzir 100 por 1, Senhor. Que possa produzir, ó Pai, milhares e milhares de vezes no coração de cada um. Pai, que essa semente semeada aqui neste lugar possa trazer resultado em cada ministério, em cada vida, em cada ministério pessoal, Senhor. Cada chamado, cada proposta possa produzir resultados, Senhor, a fim de que o teu nome, somente o teu nome, ó Pai, possa ser exaltado, glorificado, magnificado. É por isso, ó Pai, que nós te adoramos e bendizemos a Ti nessa manhã de hoje. Amém e amém. Glória a Deus. As imagens desse curso estarão disponíveis para vocês assistirem no YouTube. A partir de terça-feira você pode estar assistindo. É só você acessar Explosão de Milagres no Google. Você põe no Google, ou você põe no Google Ceifeiros em Marcha, e aí já te abre direto tudo que você precisa. E aí você vai visualizar as imagens deste culto. Quarta-feira estaremos aqui de volta. Quarta-feira um culto abençoado. Sempre tem uma mensagem da parte de Deus para o teu coração. Venha cultuar conosco. No sábado, novamente estaremos aqui falando sobre mentalidade de reino. Se você precisa de alguém para ministrar na tua igreja, tem o pastor Neto vai viajar. Hoje ele está fora. O pastor Pedroso está aqui, andando para lá e para cá com pressa para ir embora. Ele tem que ir no banheiro. O pastor Pedro de Mello está aqui. E o pastor Israel. Você pode estar convidando uma dessas pessoas para estar ministrando na sua igreja. Eles vão no nome de Jesus, tá bom? Coloque suas mãos assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e dê a misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Despeça de pelo menos 150 pessoas. Despeça de 150 pessoas. Aquele não despede assim, a paz do Senhor, porque senão o pessoal faz isso e sai correndo. Mas despeça do seu irmão, pega na mão do seu irmão, é reino, isso é reino. Pega na mão do seu companheiro que está machucado, está ferido, seja com ele, abençoa ele no nome de Jesus. Dezembro teremos no último sábado a Santa Ceia, último sábado Santa Ceia. Dezembro, a última ceia de 2018, Pastor Pedroso. Aí, Pastor Pedroso, quer tomar uma vez. Ele pegou na última Santa Ceia passada. Bem parecido. Não, a Santa, não, a última Santa do ano passado. Do ano passado foi eu. Pegou ele? Foi eu peguei na última, eu lembro. Eu não Você já eu já tenho meu telefone. Pegar. Qual o seu nome? Qual o seu nome, porque eu não vou te encontrar. Porque eu tenho tantos apps.
Deus te abençoe, viu? Rapaz, o Senhor. Estou esperando meu cartão, meu passar. Ele passou, eu tinha acabado de O pagamento. O que o apóstolo estava falando hoje. Às vezes a gente observa, a pessoa está tudo certo, está tudo direitinho. Porque quem vê na rua, olha, fala, tá tudo. Mas depois o juiz de Deus é terrível. Verdade. Deixa eu ir descendo, gente. Eu sempre tenho colocado o tempo, mas ela falou coisas de Deus, não podia nem mandar parar lá, né? Na verdade é só um. Tá bom. Vai, Senhor, irmão. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Isso aqui, ó. Leva, rapaz. Já vai, Entrega de volta. Você não trouxe a sua filha hoje? Não, ela vai vir proximamente. Ela louvou os louvor aí, tudo, né? Bora. Hoje eu pago café. Ô, glória! Encerrado, eu pago Aleluia! café hoje. Aleluia! Você sempre paga, né? A mulher está esperando lá para... Eu estou apresentando, sempre apresento vocês lá na igreja, lá no princípio de oração, sempre apresento vocês. É uma benção. Pastor Pedro, Pastor Neto, eu sempre apresento no ciclo de oração. Ah, na igreja. só eu que não. Direto, Tá certo. toda terça, Falou o nome de quinta, todo mundo, sexta, menos o sábado, meu. domingo. Eu creio. Que a gente, antes de começar o culto, tem meia hora de oração. Sempre apresenta aí.